Sabe quando a gente pensa em comida, geralmente vem na cabeça o peso na balança ou aquele prazer imediato, né? Mas e se cada refeição fosse, na verdade, uma forma de programar a velocidade do nosso próprio envelhecimento? Vamos mergulhar nessa ideia de que a alimentação é, acima de tudo, uma estratégia biológica de longo prazo. E essa frase aqui, ela resume tudo. É aqui que mora o coração da dieta da longevidade. O objetivo não é só apagar 90 velhinhas no bolo, é chegar aos 90 com capacidade de amarrar o próprio cadarço, de lembrar o nome das pessoas, de ter energia para curtir a vida. O foco muda, sabe? Sai da quantidade de anos e vai para a qualidade da presença em cada um deles. E olha, essa pergunta aqui não é filosófica, não. É pura biologia. Cada garfada envia uma instrução bioquímica para o nosso corpo. É como se a comida dissesse para os nossos genes: ei, acelera aí, vamos construir. Ou então, calma, vamos dar uma pausa e consertar o que precisa. A nossa alimentação está, literalmente, o tempo todo conversando com o nosso DNA. Agora a gente vai entender como essas escolhas diárias, que parecem pequenas, nos colocam em um de dois caminhos biológicos completamente diferentes. Pensa assim, o nosso corpo está sempre ouvindo. A cada prato de comida, ele recebe uma de duas ordens bem claras: crescer ou reparar. Uma delas, o crescimento constante, acelera o desgaste. É como dirigir um carro que não é mais novo com o pé no acelerador o tempo todo. A outra ordem, o reparo, é o que promove a regeneração, a proteção das nossas células. Tá, mas como isso funciona lá dentro, na nossa biologia? É aqui que a ciência por trás da estratégia fica fascinante. Existem basicamente dois interruptores moleculares que controlam todo esse processo. O primeiro interruptor é o MTO. Pensa nele como o modo construção do nosso corpo. Na juventude, ele é fundamental. Mas na vida adulta, manter esse motor sempre ligado em potência máxima por causa de uma dieta com excesso de proteína e calorias é como forçar um motor antigo. Uma hora, a conta chega. Do outro lado da moeda, a gente tem a autofagia. Essa é a nossa equipe de faxina interna. É um processo incrível que o corpo usa para varrer o lixo molecular, reciclando células velhas e danificadas. O problema? A maioria das dietas modernas, com gente comendo o tempo todo, nunca dá a chance desse sistema de limpeza ser ativado. Então, o ponto central é esse. A nossa dieta é que decide qual desses dois estados opostos vai dominar a nossa biologia. A escolha é feita a cada prato, entre um crescimento constante que desgasta ou um reparo inteligente que protege. E tem mais. Quando o modo crescer fica ligado sem parar, ele traz um efeito colateral perigoso, uma inflamação crônica e silenciosa. A melhor imagem para isso é uma ferrugem invisível, que vai corroendo tudo por dentro, alimentada por açúcar e alimentos ultraprocessados. Não dói, não aparece no exame de rotina no começo, mas o dano vai se acumulando, ano após ano. Ok, já entendemos a teoria. Mas, e na prática? Como isso se traduz num plano de ação no dia a dia? Vamos ver agora. E aqui tem um ponto fundamental. A estratégia se adapta. O papel da proteína, por exemplo, não é o mesmo a vida inteira. Isso quebra totalmente aquela ideia de que quanto mais proteína, melhor. Não é bem assim. A verdadeira inteligência nutricional está em saber ajustar a dose para cada fase da vida. Então, no fim, tudo se resume a 4 pilares bem simples, mas poderosos. Primeiro, uma base de alimentos vegetais para garantir micronutrientes e fibras. Segundo, ajustar a proteína à fase da vida, como a gente viu. Terceiro, criar uma janela alimentar, ou seja, concentrar as refeições num período de 10 a 12 horas para dar tempo da faxina da autofagia acontecer. E por último, evitar ao máximo os ultraprocessados. Não é sobre complicação, é sobre consistência no que é fundamental. Mas a gente sabe que não adianta ter o plano perfeito se ele não for sustentável, né? O segredo é criar um ambiente que jogue a nosso favor. Isso significa organizar a geladeira, decidir o que entra em casa, significa criar rotinas, comer mais ou menos nos mesmos horários, simplificar as refeições para que a escolha certa seja a mais fácil. E claro, entender que a vida social acontece. Eventos são exceções, não podem virar a regra. E tudo isso nos leva para uma mudança de mentalidade, que talvez seja a parte mais poderosa de todas. Começar a pensar na comida como um investimento no nosso eu do futuro. Pensa bem nisso. A gente passa a vida planejando guardar dinheiro para a aposentadoria financeira. Mas e a aposentadoria do nosso corpo? De que adianta ter dinheiro guardado se não tiver saúde, mobilidade e clareza mental para aproveitar? É a lógica pura dos juros compostos, só que aplicada à nossa biologia. Cada escolha saudável é um pequeno depósito.
No dia a dia parece que não faz diferença, mas ao longo de décadas, o resultado desses juros compostos é gigantesco. O poder está na repetição invisível. No final das contas, o jogo aqui não é só sobre adicionar mais anos à vida, é sobre adicionar mais vida, vibrante e funcional a esses anos. O objetivo é diminuir ao máximo aquele período de doença e dependência no final da vida, vivendo da melhor forma possível até o fim. Então, para fechar, a reflexão é essa. O envelhecimento vai acontecer de qualquer jeito, isso é inevitável. A grande questão é, ele vai acontecer no piloto automático, por padrão, ou vai ser resultado de uma decisão estratégica? Essa gestão começa na próxima refeição. A decisão não é emocional, é puramente estratégica.